último sábado, postei uma imagem de um cisto branquial que operamos pela manhã. E numa enquete, a gente percebeu ali que a maioria das pessoas não sabe nem do que se trata. Será que você sabe e já ouviu falar no cisto branquial? Existem 5 aspectos que eu considero como mais importantes com relação ao cisto branquial, que eu sempre converso com meus pacientes ou com os responsáveis por esses pacientes. Então, vamos falar um pouco sobre isso agora. Vamos lá? Vem comigo. Para começar, o cisto branquial é uma malformação congênita ou uma anomalia congênita, ou seja, nasce com aquela criança e ela vai se manifestar ali, às vezes, na primeira infância. Então, é uma doença de origem embrionária, ou seja, durante a vida embrionária daquele ser humano, existe a formação da garganta, que a gente vai chamar de aparelho faríngeo. O termo da embriologia é aparelho branquial, semelhante lá ao aparelho do peixe. E o aparelho branquial, ele pode, durante a sua formação, cometer algumas falhas na sua formação e, consequentemente, o paciente evoluir com a formação de cistos, principalmente o cisto de segunda fenda branquial. Outra coisa muito importante é a manifestação clínica. Qual é a manifestação clínica mais comum do cisto branquial? O que seria isso? O cisto branquial se manifesta normalmente na criança como uma bolinha na lateral do pescoço, aqui junto a esse músculo forte que a gente tem no pescoço, que a gente chama de esternocleidomastoideu. Então, para o médico, isso vai ser um tumor, ou uma tumoração, ou um nódulo na região lateral do pescoço, aqui próximo ao osso da mandíbula, junto ao músculo já citado. O terceiro aspecto é com relação à apreensão que esse tipo de diagnóstico gera. Como a gente já conversou, o cisto branquial vai aparecer normalmente na primeira infância, uma criança pequena. E claro, como se manifesta como uma tumoração, uma nodulação, um grande caroço no pescoço, isso gera apreensão nos pais, porque normalmente caroço no pescoço, é só dar um Google aí, normalmente não vai ter grandes informações positivas sobre isso. A maioria das pessoas fica muito apreensiva, pensando num câncer, pensando numa doença maligna. Mas eu já digo de cara que o cisto branquial é uma doença de tratamento tranquilo e é uma doença que costuma ter uma evolução muito favorável. E não se trata de uma doença maligna, é uma malformação congênita que deve ser tratada e normalmente tratada por um cirurgião capacitado, habitualmente um cirurgião de cabeça e pescoço. Sendo uma doença benigna, muitos pais se interrogam: por que eu vou submeter o meu filho, a minha filha, àquele procedimento, já que não é uma doença que vai causar grandes problemas? O cisto branquial é uma anomalia que tende a crescer com o tempo. Então, muitas vezes os pais não querem tratar porque é uma lesão pequena, que não incomoda a criança, que não incomoda eles esteticamente. Só que o cisto, ao longo do tempo, pode crescer, ocupar grandes espaços no pescoço, causar dor, como essa paciente que a gente operou no sábado, e o pior de tudo, ele pode infectar. O cisto branquial, ele costuma ter uma comunicação com a garganta, uma pequena comunicação. E essa comunicação permite a passagem de germes da boca e da garganta para dentro do cisto, causando o que a gente chama de infecção. E normalmente isso exigiria o tratamento com antibióticos. Então, o grande problema é deixar esse cisto a longo prazo e esse paciente ter uma infecção e necessitar de uma internação por conta dessa infecção. Ou seja, se eu identifiquei o cisto, é melhor tratá-lo. E o quinto e mais importante aspecto com relação às dúvidas dos pacientes, que seria o tratamento. Como eu vou tratar esse cisto, já que ele está ali numa criança? O que eu posso fazer? Bom, o tratamento definitivo para qualquer cisto de fenda branquial é o tratamento cirúrgico, com a sua total remoção e o que a gente chama de sepultamento ou ligadura do seu ducto, da sua comunicação com a garganta, que a gente chama de faringe. A cirurgia normalmente vai ser feita com um pequeno corte no pescoço, em cima do cisto, removendo ele completamente. Essa cirurgia ela deve ser feita, na grande maioria dos casos, com raras exceções,
com anestesia geral. E a criança tem total possibilidade de receber esse tratamento sem nenhum problema. No final, é uma cirurgia super segura, super tranquila e que hoje, inclusive, existe aí uma série de acessos diferentes, né? Principalmente hoje o acesso robótico. Então, além da cirurgia que é feita pelo pescoço, existe também a cirurgia robótica com acesso que a gente chama de retroauricular, que é o acesso por trás da orelha para acessar o cisto branquial. Via de regra, a robótica fica guardada aí por enquanto para os pacientes adultos. Muitas vezes o cisto branquial ele nasce muito pequenininho e só vai se apresentar clinicamente na vida adulta ou na adolescência tardia, de 16, 17 anos. E esses pacientes podem se beneficiar ali do acesso robótico, que tem como principal vantagem não deixar nenhuma marca no pescoço, já que a cicatriz fica aqui atrás do couro cabeludo. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se para você faz sentido esse tipo de conteúdo, curte, compartilha, deixa aqui seus comentários se tiver alguma dúvida. Se você quiser que eu faça um vídeo de mais alguma coisa, pode deixar também. Valeu, até a próxima.